Então, a gente começando a aula de hoje. Para quem é novo, né, é uma recomendação que eu sempre faço na primeira aula, é que você me assista pelo seu celular, na horizontal, e mexa o Excel no seu computador, tá bom? E aí, aquela grande dica que serve para nós, tanto pessoal quanto profissional, que é usar as setinhas Windows para a esquerda e o Windows para a direita. Que ele vai acontecer o seguinte: se você vai ter uma janelinha, Windows para a esquerda, o Windows automaticamente ele arruma, né, para você uma janela para a esquerda e uma janela para a direita, tá certo? Então, se você tiver só no computador, você pode me assistir em uma janela no Google Meets e você pode mexer o Excel na outra janelinha, ok? Para quem não pegou o comecinho da aula, a planilha que a gente vai usar hoje já está no Google Drive. O link é esse daí, ó, bit.ly/adf_excel3, tá certo? E para quem nunca mexeu com isso daí, é só você pegar esse link que eu acabei de passar, bit.ly/adf_excel3. Vou até colocar aqui no Google Meets. Cola isso aí no seu navegador. Vai carregar essa página do Google Drive. E aí é só vir aqui fazer download, tá bom? Se você não tiver conectado no Google, vai aparecer aqui uma setinha para baixo. E é só clicar nela que ele faz o download também. Tá certo? Então, de novo, o link bit.ly/adf_excel3. Enquanto vocês vão baixando aí, eu vou falando aquele nosso formulário padrão, né? Que é o curso de Excel, ele faz parte de vários cursos que estão sendo realizados voluntariamente. E as aulas de Excel, a primeira e a segunda aula, para quem perdeu, ele já está lá no YouTube, tá? O link é bit.ly/adf_YouTube. Ou depois você acessa pelo QR Code aí. Certo? Então, começando, o que a gente aprendeu na primeira aula? A gente explorou Excel, aprendemos a ver o que é as telas de trabalho, mexemos nas teclas, né? Lembra Ctrl X, Ctrl Y, Ctrl Z, Ctrl C, Ctrl V? Para quem não decorou isso ainda, decore, coloque isso no seu dia a dia. A gente aprendeu sobre linha e coluna, aprendemos sobre células, inserir dados, salvar e exportar. Na aula da semana passada, a gente aprendeu a formatar, né? Então, lembra que a gente aprendeu a pintar uma célula, a pintar o texto de uma cor, a gente aprendeu a aumentar o tamanho da fonte, enfim. A gente editou umas planilhas e fizemos uma simulação que foi a festa das maçãs, certo? Muita gente ficou me zoando depois, mas tudo faz sentido um dia. E, na aula de hoje, a gente vai aprender a mexer com fórmulas e funções. E mais para o finalzinho, a gente vai aprender a congelar a primeira linha, a primeira coluna, e a gente vai mexer com filtros também, certo? Então, os combinados é sempre deixar o fone no silencioso, tá? Para não atrapalhar o andamento da aula. Qualquer dúvida e comentário, vocês podem escrever aí, tem um botãozinho de chat, tá? Se a aula estiver muito rápido ou devagar, também escreva aí. Essa é a única forma que eu posso saber se essa aula está indo bem ou não, tá certo? Então, deixa eu só voltar aqui para quem não pegou o comecinho da aula. A planilha que a gente vai usar hoje é o bit.ly/adf_excel3, certo? Vou escrever mais uma vez aí no chat, porque pode ter gente que não tenha visto. Então, para quem perdeu, o link está aí no chat, tá bom? Então, vamos abrir o Excel. Podem abrir, gente, aí o Excel na aula 3, que vocês acabaram de baixar. Se alguém tiver com dificuldade de baixar ou ainda não baixou, quer que espere um pouquinho, escreva aí nos comentários, tá bom? Eu estou acompanhando.
Então, só retomando um pouquinho da aula passada, a gente trabalhou com o tamanho da fonte, né? A gente aprendeu a deixar ele em negrito, itálico, aprendemos a mudar a cor do texto, aprendemos a mudar a cor de preenchimento, mexemos com bordas, com alinhamento, e tudo isso foi a formatação, tá certo? Na aula de hoje, a gente vai aprender a mexer com um pincel de formatação. Esse pincel, ele fica aqui em cima, ó, nessa área de transferência, tá certo? Mas o que ele faz? Vou dar um exemplo. Vamos supor que a minha sala de aula, ela tenha esses alunos. São 6 alunos. E eles fizeram uma prova. Cada um tirou uma nota. A Jéssica tirou 8, o Felipe tirou 6, o Alberto tirou 5, a Natália 4, a Amanda 10 e o Renato 7. E aí eu quero fazer o seguinte. Eu quero destacar quem ficou de recuperação. Nessa minha escola, a média para passar da prova é 5. Então, nesse caso, quem ficou de recuperação aqui foi a Natália. Eu quero destacar ela. Vou deixar, então, ela em vermelho. Vou pintar, deixar ela de negrito, só que ficou difícil de ler, né? Então, vou pintar aqui com a cor do texto de branco. Tá certo? Feito isso, no segundo semestre, os alunos também fizeram outra prova. E a Jéssica tirou 7, o Felipe tirou 6, o Alberto tirou 4, a Natália 3, a Amanda 9 e o Renato 1. E eu quero fazer a mesma coisa. Bom, o modo de fazer é ir desse mesmo jeito que a gente fez. Pinta de vermelho, deixa e pinta da cor do texto branco. Tá certo? Ou a gente vai usar agora o pincel de formatação. O que ele faz? Você primeiro seleciona o modelo. Ó. Meu modelo é esse aqui. Ó. Tá? Ou você pode selecionar esse daqui do Alberto também. Então, selecionei o da Natália. Vou apertar o pincel de formatação. Ele já deixa selecionado, tá vendo? O Excel já deixa selecionado. E seleciono aonde que eu quero copiar esse modelo. Então, nesse caso aqui na Natália. Tá certo? De novo, eu seleciono o modelo que eu quero copiar. Pode ser esse aqui agora, pode ser esse, tanto faz. Vou selecionar esse de novo. Pincel de formatação e colo aqui no Renato. Tá certo? Ah, agora eu quero deixar o design dessa tabela igual ao design da tabela da nota 1. Tá vendo que no título ele tem o texto tá centralizado no meio, as bordas tem borda em cima, borda embaixo, tá em negrito, né? E na tabela 2, que tem as notas da segunda prova, não tem nada disso. Eu poderia ir fazendo da mesma maneira. Posso selecionar aqui, né? E vou colocando a borda em cima, borda embaixo, né? Que é borda superior, borda inferior, deixar em negrito, deixar centralizado. Poderia ter feito isso. Mas tem um jeito muito mais fácil que eu acabei de ensinar para vocês. Eu seleciono o modelo, aperto o pincel de formatação e colo onde eu quero. Tá certo? Então, o pincel de formatação é isso. Ele copia o modelo e aplica onde você quiser que seja igualzinho esse modelo. Tá certo? Vamos continuar aqui. Se alguém tiver com dúvida ou tiver muito rápido, muito devagar, você me avisa, tá? Agora a gente vai aprender a mexer com o auto-preenchimento, tá? Sempre que vocês clicarem numa célula, podem clicar em numa célula qualquer, vocês vão ver que vai aparecer um desenho muito semelhante a esse daqui, ó. A célula com borda verde e um quadradinho no final dela, aqui no canto inferior direito. Esse quadradinho ele chama alça de preenchimento. E o que ele faz? Ele faz uma cópia para a célula de destino ou acrescenta um valor para as próximas células. Calma que eu vou explicar isso para vocês. Vamos clicar aqui na célula A1 de janeiro. Clicando nela, apareceu a alça de formatação, certo? Coloque o mouse em cima dessa alcinha.
Agora clica nela e arrasta para baixo. O que o Excel fez? Ele acrescentou um valor para a próxima célula, certo? Então, a próxima célula de janeiro seria o quê? Fevereiro. A próxima, março, abril, maio, junho. Eu posso fazer tanto para baixo quanto para a direita. Tá certo? Agora eu peguei outra formatação aqui. Em vez de estar escrito só o mês, eu coloquei o mês e o ano. Vou fazer a mesma coisa. Clica na alça de preenchimento e arrasta para baixo. Veja, o Excel acrescentou um valor para as próximas células. Nesse caso, acrescentou um mês para as próximas células. Posso também arrastar para a direita. Ele vai fazer a mesma coisa. Ou eu posso arrastar para a esquerda. O que ele faz? Ele retira um valor dessa célula. Nesse caso, ele voltou um mês. Se eu arrastar para cima, acontece a mesma coisa. Ele vai voltar um mês. Tá certo? Agora, na célula G8, eu escrevi aí, ó, produto 1. É um texto com um número. Se eu clicar na alça de preenchimento e arrastar para baixo, o que ele vai fazer? Ele deixa o texto igualzinho, mas ele acrescenta um número. Acrescenta um valor naquele número, desculpa. Eu posso fazer a mesma coisa se eu arrastar para a direita. Tá certo? E agora eu deixei um caso especial, que é um número. Se eu clicar na alça de preenchimento e arrastar ele para baixo, o que vai fazer? Ele faz uma cópia para a célula de destino. Então, quando for um número, gente, o que você tem que fazer? Você tem que segurar o botão de Ctrl, tá? Segura o botão de Ctrl, clica na alça de preenchimento e arrasta ele para baixo. Agora sim ele fez o que a gente queria. Quer acrescentar um valor para a próxima célula. Tá certo? A próxima, você possa arrastar isso para a direita, vai acontecer a mesma coisa. Tá certo? E aí, aqui na célula M18, eu escrevi os números 2, 4 e 6. Ou seja, ele está acrescentando, ele está pulando de 2 em 2. 2, depois 4, depois acrescenta mais 2, 6. Certo? Se eu selecionar esses três, o Excel ele já entende essa lógica. Ele já entendeu que ele está pulando de 2 em 2. Então, eu selecionei esses três, clico na alça de preenchimento e arrasto ele para baixo. Certo? Pronto. Veja que o Excel já pulou os números de 2 em 2. Ele já entendeu essa lógica. Tá certo? Posso continuar? Se estiver muito rápido, avisa aí, tá, gente? Agora eu quero fazer até uma observação. Opa, peraí. Aí, Steph, volta essa última parte, por favor, da combinação de números, né? É assim, Steph. Eu escrevi, por exemplo, o número 2, depois o número 4, depois o número 6, tá certo? Eu seleciono esses três números, que aqui eu já falei para o Excel, tem uma lógica aqui dentro, que é pular de 2 em 2, tá certo? Então eu selecionei esses três números, no caso aqui seria a célula M18 até o M20, tá? E eu clico na alça de preenchimento e arrasto ele para baixo, tá? Agora, até queria fazer uma observação que foi a Karen que fez. Ela fez uma boa observação, né? A gente pegou a lição de casa e a gente estava fazendo o seguinte. Para somar, nós selecionávamos
uma célula, apertávamos mais. Selecionávamos outra célula, apertávamos mais. Fazíamos isso todas as vezes que a gente queria somar alguma coisa. Certo? Quem fez a lição de casa da aula 2 fez isso. Mas tem um jeito mais fácil de você fazer isso, usando essa função de alça de preenchimento. Né? Então, por exemplo, ó, eu somei o total da coluna da contribuição 1. Tá certo? Que é as células Q23, Q24, Q25. Agora eu posso segurar na alça de preenchimento e arrastar ele para a direita. Certo? Veja, o que o Excel fez? Ele entendeu a lógica e ele colocou essa mesma lógica nas próximas células. Tá certo? Agora eu quero saber, por exemplo, quanto que cada pessoa contribuiu nessas 3 contribuições. Eu faço igual e vou somando célula a célula. Tá? E aí eu posso, de novo, segurar a alça de preenchimento, arrastar ele para baixo. Ou, gente, eu quero ensinar um macete para vocês. Como é uma tabela, você pode, e você tiver na coluna, tá? Você pode clicar aqui na alça de preenchimento, na verdade, clicar 2 vezes. Se você der 2 cliques nessa alça de preenchimento, o Excel ele já entende e ele já calcula automaticamente para você, até o último item dessa tabela. Entendeu? Então veja, ó, se eu for ver aqui depois, tá igualzinho o primeiro modelo que a gente fez. Certo? Isso é muito importante. Ó, agora não precisa me seguir, só vou mostrar um exemplo para vocês, tá? Isso é muito importante para quando vocês estiverem nesse caso aqui, ó, tem uma tabela gigantesca, né? E eu quero fazer a diferença dessas 2 colunas aqui. Nesse caso aqui eu dei uma diferença de menos 0,0008. E ao invés de eu ficar aqui selecionando a alça de preenchimento e ir para baixo infinitamente, eu posso simplesmente clicar 2 vezes nessa alça de preenchimento, que ele já preenche todo o conteúdo que eu quero, né, até a última linha dessa tabela. Tá certo? Vamos voltar aqui. Agora vamos para a aba Fórmulas Operadores. Seguinte. Na primeira aula, a gente aprendeu algumas operações matemáticas. Lembra? Como fazer uma adição, que é usar o símbolo de mais. Como fazer uma subtração, que é o menos. A divisão, uma barrinha. A multiplicação, um asterisco. O percentual, a gente coloca o percentual no finalzinho. O exponencial é o chapeuzinho. Certo? Então, sempre que você for usar um operador matemático, ele está no meio, né, de 2 números. Então, por exemplo, igual 5 mais 5. O único que não vai ficar no meio é o percentual, que você tem que colocar igual o número que você tem, então, por exemplo, 5, multiplicar pelo percentual que você quer. Tá certo? O que a gente vai aprender na aula de hoje? A gente vai comparar valores com operadores. Eu acho que muitos de vocês já fez isso, já teve isso nas aulas de matemática de vocês. Ó. Esse resultado pode apagar. Dá um delete. Seleciona todo o resultado e dá um delete. E agora é o seguinte, gente. Eu quero que vocês façam comigo, tá? Seleciona aí a célula F15, aperta igual, escreve o 5, coloca igual de novo e escreve o 5. Então, o que eu estou falando para o Excel? Igual. Como é que eu quero fazer uma fórmula? 5 é igual a 5 e dou um Enter. Ele vai falar o quê? Que é verdadeiro. 5 é igual a 5. Agora eu pergunto o seguinte. 5 é maior que 4?
Dou Enter, verdadeiro. Símbolo de maior, ele está perto do M aí no seu teclado, tá, gente? Assim como o símbolo de menor. Está na parte de baixo do teclado, um pouquinho para o meio. A gente vai fazer com menor agora. Ó. Igual 5 menor que 10. Verdadeiro. Agora, é o maior ou igual que, tá? Então, é igual 5 maior ou igual a 5. Dá um Enter. Dá verdadeiro também, certo? Agora a gente vai usar o menor ou igual. É igual 5 menor ou igual a 6, por exemplo. É o verdadeiro. Agora, o diferente, a gente tem que usar o símbolo de menor e maior. Então, por exemplo, ó, 5 é diferente de 5. Dá o Enter. E o resultado deu falso. Por quê? O 5, ele é igual a 5. Ele não é diferente de 5, tá? E como que a gente usa isso aqui no nosso dia a dia? A gente pode usar isso futuramente, a gente vai aprender a usar a função se. Né? Então, se o número for maior que 5, você continua a fórmula. Se for menor que 5, você para, por exemplo. Tá? Vamos dar um exemplo mais prático para vocês. De novo, estou na minha escola e o mínimo para passar na prova é 5. Então, a Jéssica, na prova, ela tirou 8. O Felipe tirou 3. O Alberto, 5. A Natália, 4. A Amanda, 10. E o Renato, 1. Tá? Eu quero saber quem passou e quem não passou de uma forma muito mais rápida. O que eu posso fazer? Igual. Aí eu vou selecionar o I15, que é a nota da Jéssica, que é 8. Certo? E aí, qual desses operadores aqui eu tenho que usar? Eu tenho que usar o operador de maior ou igual. Certo? Porque se a pessoa tirou 5, ela passou. Certo? Então eu escrevo maior ou igual a 5. Entendeu? Verdadeiro. Então quer dizer, a Jéssica passou. Agora, usando a ferramenta que a gente acabou de aprender, que é a alça de preenchimento, você pode ou arrastar tudo para baixo, ou usar aquela dica que eu dei. Dá 2 cliques nela. Que ela já calcula para você automaticamente a mesma função que a gente colocou aqui, na primeira linha. Tá certo? Então vamos dar 2 cliques, por exemplo, só para ver. Ó. Ele falou, ó, I16 é maior ou igual a 5. Deu o quê? Deu falso. Por quê? Nesse caso, o Felipe tirou 3. Tá certo? Então, isso aqui facilita muito a nossa vida, porque, por exemplo, vamos supor que fosse uma tabela gigantesca, igual aquela que eu mostrei no começo da aula, né? E aí, ao invés de eu ficar procurando quem ficou de recuperação e quem não ficou, eu uso esses validadores aqui, né? Quem tiver com a palavra falso, a gente vem aqui e já pinta. Muito mais fácil, né? Depois eu vou ensinar vocês a fazerem filtro, por exemplo. E aí, no filtro, vocês podem colocar. Quando tiver escrito falso, você vai lá e aplica o filtro. E aí vai aparecer só quem tiver com falso, ou seja, quem não passou na prova. Tá certo? Agora vamos descer mais um pouquinho aqui. Ó. Tem ordem de prioridades. Sempre que a gente faz uma conta na matemática, você pode colocar prioridade nessas contas. No Excel acontece isso também. Sempre que tiver parênteses, o Excel ele leva em consideração isso primeiro. Então, ó, eu coloquei aqui um exemplo nessa caixa de texto. Tem um igual a 5 mais 5 vezes 10 dividido por 10 menos 1. Então, tudo que tiver dentro desses parênteses, o Excel vai fazer primeiro. Depois ele vai seguir uma seguinte ordem. Se for um percentual, ele faz em segundo. Se for uma expressão, ele faz em terceiro.
Se for uma multiplicação ou uma divisão, ele faz em quarto. Se for, aqui eu errei, tá? Gente, é um símbolo, coloquei um asterisco, mas é um mais, tá? Aí, deixa eu arrumar. Então, se for uma adição ou subtração, ele faz em quinto. E depois, se for uma comparação, que é o que a gente estava aprendendo dos validadores, ele faz em sexto, por último. Então, nesse caso aqui, ó, vou mostrar para vocês como que ele faz, ó. Como que o Excel vai fazer? Primeiro, ele vai fazer a conta que estiver dentro de um parênteses, certo? Então, o que que ele vai fazer? Pegar essa função aqui, 5 mais 5 vezes 10. Seguindo o ranking das prioridades, tem algum percentual? Não tem, ele pula. Tem alguma exponencial? Não tem, ele pula. Tem uma multiplicação e divisão? Opa, tem sim, 5 vezes 10. Então, ele vai fazer primeiro essa multiplicação, tá? Então, 5 vezes 10 vai dar 50, certo? Aí, de novo, ele vai seguir a ordem das prioridades. Tem algum parênteses na fórmula? Tem. 5 mais 10. 5 mais 50, desculpa. Tem algum percentual? Não tem. Tem exponencial? Não tem. Tem uma multiplicação, divisão? Não tem. Tem uma subtração ou uma adição? Tem. 5 mais 10. Então, ele vai fazer essa continha aí, tá? Então, 5 mais 10... Desculpa, gente. 5 mais 50 vai dar 55. Como acabou os cálculos dentro do parênteses, já tira o parênteses. Tá certo? Agora, o Excel volta de novo na ordem de prioridades. Tem algum parênteses? Não tem. Exponencial não, percentual não, multiplicação, divisão não. Desculpa, multiplicação e divisão tem. Opa, 55 dividido por 10. Tá certo? Então ele vai fazer essa conta. 55 dividido por 10 vai dar 5,5. Tá? E aí, de novo, voltou lá no ranking de prioridades. Tem algum parênteses? Não. Tem percentual? Não. Tem exponencial? Não. Tem multiplicação e divisão? Não. Tem uma adição ou subtração? Tem aqui. Então, ele vai fazer 5,5 menos 1, que vai dar o quê? 4,4. Desculpa, 4,5. Tá certo? Então, o Excel ele vai nessa lógica. E sempre da esquerda para a direita. Tá? Coloquei aqui na célula H29 alguns exemplos para a gente fazer. Então, nesse caso aqui, ó, tem igual 5 mais 5 dividido por 10. O que ele faz primeiro? O que tiver dentro dos parênteses, que é o 5 mais 5. Então, nesse caso, vai dar 10 dividido por 10. Dá um Enter. 10 dividido por 10 deu 1. Certo? Agora, 5 mais 5 dividido por 10. O que ele vai fazer primeiro? Olhando para o ranking das prioridades. Tem algum parênteses? Não. Percentual não. Exponencial não. Multiplicação, divisão? Tem uma divisão. Então, ele vai dividir primeiro 5 dividido por 10, que vai dar 0,5. Depois, soma com mais 5. Deu 5,5. Tá? E nesse último caso, deu 50 dividido por 25 menos 1 vezes 100. Então, olhando lá para o ranking das prioridades, o que o Excel faz primeiro? Primeiro, se tiver parênteses. Tem parênteses? Tem parênteses. Ok. Seguindo a ordem, tem percentual? Não tem. Tem exponencial? Não tem. Tem multiplicação e divisão? Opa, tem 50 dividido por 25. Então, ele vai fazer essa conta primeiro. Que vai dar 2. Certo? Depois, tem alguma adição e subtração? Tem. Então, vai ser 2 menos 1. Vai dar 1. Certo? Acabou o parênteses, ele vai fazer 1 vezes 100, que vai dar 100. Tá certo? Então, nunca esqueçam dessa ordem de prioridades. Tudo que tiver dentro do parênteses vem primeiro, depois o percentual, depois o exponencial, a multiplicação, divisão, adição, subtração e, por fim, a comparação. Tá certo? Podemos seguir?
Se alguém tiver qualquer dúvida, escreva aí, tá? A gente agora vai para essa guia de autossoma. Cliquem aí, gente. Pessoal, sempre que vocês verem esse símbolo que está aqui, ó, ele chama sigma. Ele é uma letra maiúscula grega, tá? Que ele corresponde à letra latina S, que lembra soma, lembra adição, tá certo? Então, sempre que vocês verem o sigma, vocês e tiverem vinculado à matemática, à estatística, vocês já lembram que ele vai querer fazer alguma soma, tá certo? Então, vamos supor que a gente tenha uma tabela onde cada pessoa fez uma contribuição. Fez uma vaquinha lá para comprar, por exemplo, chocolate. Então, na primeira contribuição, o André contribuiu com R$ 5, o Felipe com 10, a Maria com 5, o José com 5, a Anitta com 10 e a Luana com 5. Né? Como que a gente estava fazendo para achar o total? A gente estava somando item a item, certo? Nesse caso, o total deu 40. Né? A partir de agora, eu vou ensinar para vocês a fazer isso de forma mais rápida. Como que eu faço? Eu seleciono tudo que eu quero somar, tá certo? E aí, a partir de agora, vai ter várias opções. Por exemplo, a partir do momento que eu selecionei vários números, vai aparecer uma caixinha aqui embaixo, escrito Análise Rápida. Vocês podem clicar nela. Vai aparecer algumas opções de formatação, gráficos, e eu quero que vocês cliquem na abinha de totais. Clicou em totais, vai aparecer a opção Soma. E aí, veja, ó, já na célula C12, aqui em cima, já aparece a soma que ele fez. Tá? Nesse caso, eu poderia escolher soma, média, contagem, percentual total, mas eu quero soma. Então, eu clico na soma. Tá certo? Professor, tem outra maneira de fazer isso? Tem. Vamos selecionar essa contribuição 2, por exemplo. Selecionei, e agora aqui em cima tem esse sigma e tem o autossoma. Se você apertar nele, ele já faz a soma desses itens. Tá certo? Professor, tem outra maneira? Tem. Você seleciona tudo que você quer, clica nessa setinha que tem do lado do autossoma e aperta soma. Certo? Tem outra maneira? Tem. Que agora eu vou começar a ensinar para vocês sobre função. Veja, cliquem na... Deixem a célula E12 ativa. Cliquem 2 vezes em cima dela. Ele escreveu o quê? Deixa eu pegar aqui uma caixa de texto que eu tinha deixado escondido. Nesse caso, eu tinha ativado a célula C12, tá, gente? Desculpa. Então, o que ele fez? Ó? Ele escreveu igual a soma, aí ele abriu parênteses, escreveu C6, que é o primeiro item, e C11, que é o último. E colocou 2 pontos entre eles. Tá? Já vou explicar para vocês melhor sobre fórmulas. Mas ele fez isso. Tá certo? Pode apertar ESC. Veja, nas outras fórmulas, a mesma coisa. Tá certo? Então, vamos para a função. Clique na aba Funções aí. Deixa eu só copiar essa função da soma para facilitar a explicação. Então, gente, ó, toda função, ela começa como? Ela vai ter um igual, depois vai ter o nome dessa função. No caso do exemplo anterior, o nome dessa função era soma, certo? Abriu parênteses e escreveu uma série de argumentos ou parâmetros. E fechou parênteses. Tá certo? Quando a gente está falando de um intervalo,
Lembra, nesse caso aqui, ó, do exemplo anterior, era um intervalo de células. Era da célula C6 até a C11. Então, a gente separa esses números por ponto e vírgula. Desculpa, por 2 pontos. Tá bom? Então, quando for um intervalo, eu separo a célula inicial da célula final com 2 pontos. Agora, se eu quero somar números específicos, argumentos específicos, eu vou separar esses itens com ponto e vírgula. Tá? Agora acho que vai ficar mais claro. Vamos ir para o exemplo. Cliquem aí na célula C12. Então, no mês 1, o André fez uma contribuição de R$ 5, o Felipe de 10, a Maria de 5, o José de 5, a Anitta de 10, a Luana de 5. Eu quero saber especificamente, eu quero somar quanto que o André, o José e a Luana contribuíram. Então, como que eu posso fazer? Eu escrevo igual. A gente pode ir pelo jeito antigo, que é selecionando um por um e colocando mais. Ou a gente pode ir por esse jeito novo, que é igual, escreve igual a soma, abre parênteses, seleciono o C6, que é do André, aperto ponto e vírgula. Seleciono o José, aperto ponto e vírgula. E seleciono da Luana. E agora, fecho parênteses. Certo? Se eu clicar 2 vezes de novo nessa célula para deixar ela ativa, veja que ele só selecionou algumas células em específico. Ele escolheu determinados e foi separado por ponto e vírgula. Tá certo? No mês 2, que é essa segunda tabelinha, eu quero somar tudo. Quanto que foi a contribuição total? Tá? Como que a gente faz? Escreve igual, soma, abre parênteses e seleciono todo esse intervalo. Tá certo? Então, como é o intervalo, eu coloco 2 pontos para separar a célula inicial da célula final. Dou Enter. Certo? Mas pode apagar isso daí. Eu vou dar mais uma dica para tornar vocês mais rápidos e mais eficientes nesse processo. Sempre que vocês estiverem escrevendo uma função, escreva aí, por exemplo, igual a SO. Então, quando vocês estiverem escrevendo uma função, o Excel ele já vai entender, pelo radical que você escrever, nesse caso SO, que você vai querer ou uma soma quadrada, ou uma soma de produto, ou uma soma C, e assim por diante. Você pode, com uma setinha, escolher. Vamos supor que, nesse caso, eu queria soma sequência. Então, com a setinha do meu teclado, eu já escolhi aqui, ó, soma sequência. E como que eu faço para selecionar ela de forma mais rápida? Eu preciso ficar escrevendo soma sequência? Não. Eu posso apertar a tecla Tab, que está do seu lado esquerdo do teclado. Então, aperta a tecla Tab. Ele já escreveu por completo essa função, soma sequência. Tá certo? Mas espera aí, eu não quero soma sequência. Vou apagar tudo de novo. Isso era só um exemplo. Eu quero soma. Então, como que eu faço? Eu escrevo SO, já aparece o soma, já é o que eu quero, aperto o Tab, ele já escreve soma e abre parênteses para mim, né? E aí eu seleciono todo esse intervalo. E eu não preciso fechar esse parêntese, eu posso só dar um Enter. Tá? Então, ele automaticamente, ele já fecha para mim. Tá certo? Então, de novo, gente, sempre que vocês forem fazer uma função e quiserem argumentos específicos, vocês coloquem ponto e vírgula. Se vocês quiserem um intervalo de células, ou seja, ter uma célula inicial e uma célula final, vocês separam por 2 pontos. Tá? E eu pergunto, ó, quanto foi o total arrecadado nos 2 meses? Então, como que eu faço isso? Eu escrevo igual, SO, já aparece que eu quero, né, que é soma, aperto o Tab. E aí, ó, eu vou selecionar esse intervalo aqui,
que é o total da contribuição do mês 1. E vou apertar o ponto e vírgula. Por quê? É especificamente este intervalo, certo? E vou pegar o intervalo do mês 2, tá? E dou Enter. Então, o total arrecadado nesses 2 meses foi de R$100. Tá certo? Podemos seguir? Se alguém tiver com alguma dúvida ou tiver muito rápido, escreva aí nos comentários, tá? Agora a gente vai para a aba Funções Comuns. Então, de novo, eu dei um exemplo da minha sala de aula que tem esses alunos. A Jéssica, Felipe, o Alberto, a Natália, a Amanda e o Renato. E as notas que eles tiraram na prova que eu apliquei. Então, a Jéssica tirou 8, o Felipe tirou 6, o Alberto 5, a Natália 4, a Amanda 10 e o Renato 7. Tá? Com essa tabela, a gente vai aprender a usar algumas funções que a gente usa muito. Por exemplo, a função soma, que foi o que a gente acabou de aprender. Então, cliquem aí na célula H6. Eu quero somar o total dessas notas. Então, é igual a soma, ou igual a SO, aperto o Tab, certo? Ele já me pergunta o que eu quero colocar de soma dentro. Então, eu seleciono as notas que tiraram, certo? Dou Enter. Então, no total, os alunos tiraram 40. Agora eu pergunto, qual foi a nota máxima? Então, a função é máximo. E tem que colocar o acento, tá, gente? Então, é igual a M, tá? Com acento agudo, e já aparece o que eu quero. Então, lembrem, sempre que aparecer o que eu quero, já coloca, já aperta Tab, para não perder tempo escrevendo, tá certo? Então, máximo. Máximo do quê? Que ele está perguntando. Desse intervalo aqui. Lembrando, como é um intervalo, separado por 2 pontos. Tá certo? E dá o Enter. Então, a nota máxima foi 10, que foi de quem? Da Amanda. Agora, a gente vai aprender a função média. Ou seja, é a média aritmética. Soma tudo e divide pelo total de pessoas que participaram dessa soma. Então, igual a média, tem que colocar o acento agudo de novo. Já aparece o que eu quero. Aperto o Tab, seleciono o intervalo. Dou um Enter. Então, a média foi 6,7. Tá certo? A próxima função que a gente vai aprender é o mínimo. Qual foi a nota mínima desses meus alunos? Então, de novo, escreve igual MI com acento agudo. Já aparece que eu quero, aperto o Tab e seleciono o intervalo de células que eu quero saber. Então, a nota mínima foi 4. Poxa vida, quem tirou? Nesse caso aqui, Natália. Certo? Então, o próximo exemplo é o múltiplo. Eu quero multiplicar todos esses números que estão nesse intervalo. Então, 8 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 10, vezes 7. Então, o que eu faço? Aperto, escrevo igual a mu. Se eu escrever mu, ainda não apareceu o que eu quero. Escrever mu, já apareceu o que eu quero. Então, aperto o Tab. Seleciono o intervalo que eu quero saber. Então, se multiplicar todos esses números, vai dar 67.200. Tá certo? Agora, a gente vai aprender a função conte.num. Ou seja, ele vai contar quantos números tem neste intervalo aqui. Então, você aperta igual a conte. Já apareceu o que eu quero, que é o conte.num. Então, aperto o Tab. Seleciono o intervalo que eu quero saber. Então, nesse intervalo aqui tem 6 números. Conte números, tá? Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu quero saber nesse intervalo aqui, ó, entre a célula B6 e a célula C11.
deu 6 de novo. Por quê? O que está na coluna B, ele é o quê? É um texto. Ele não é um número. Então, como a função é contar número, ele está contando somente números. Tá certo? E agora eu quero falar para vocês alguns errinhos que podem acontecer quando vocês escreverem uma fórmula. Então, pode aparecer essa função, pode aparecer esse erro aqui, ó. Hashtag valor, exclamação. Ou seja, você escreveu algum argumento ou valor inválido. Vou dar um exemplo. Vou fazer igual, soma. Vou pegar esse número aqui específico, a nota 8 da Jéssica, ponto e vírgula, e vou somar com a letra A, por exemplo. Tem como fazer essa conta? Não tem. Eu não posso somar o número 8 com a letra A, certo? Então, vai aparecer esse errinho aqui, ó, erro de valor. Tem algum argumento ou valor inválido, que nesse caso é a letrinha A, tá? Pode dar o erro de nome. Ou seja, não existe essa fórmula que você está querendo. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vou escrever igual a sona. Vou colocar um N em vez do M. Então, sona. Aí eu venho aqui, escolho alguns argumentos, tal. Dou Enter. Apareceu esse errinho aqui, ó. Hashtag nome. O que isso quer dizer? Que a fórmula que escrevi, que a função que eu escrevi, não existe. E aí você vem aqui, analisa e fala, poxa, escrevi sona em vez de soma. Certo? Pode aparecer também esse erro escrito div barra zero. Que é o quê? Ele está falando que você pegou um número. Então, por exemplo, eu vou pegar esse número do Renato, essa nota do Renato, que foi 7, dividir por zero. Tem como dar algum resultado? Não. Vai dar zero, né? Então, ele já coloca aqui, ó. Meu, você está pegando um número e dividindo por zero. Resultado deu div zero. Deu um errinho aqui. Tá certo? Outros erros podem acontecer. Hashtag num, que é o problema com o número. Hashtag ND, que ou seja, não há valor disponível. Ou pode acontecer esse erro de referência circular. Ou seja, você está referenciando a própria célula. Vou dar um exemplo para vocês. Ó. Vou dar igual. Nesse caso aqui, eu estou na célula F24. Então, eu selecionei a minha célula. Vou somar com o número 7, por exemplo. Vai aparecer essa mensagem aqui. Ó. Atenção! Encontramos uma ou mais referências circulares. Ou seja, pode fechar ele, apertar OK, tá? Você está somando a própria célula, que não tem nenhum conteúdo ainda. Então, não tem como fazer a conta, tá certo? Então, vai aparecer esse erro de referência circular, tá? A Nath está perguntando aqui, ó, nessa parte eu não posso usar a letra grega. Peraí, Nath. Nessa parte, desculpa. Até que se você quiser usar o microfone para perguntar onde que é, que eu acho que eu perdi. Que parte que é? Na parte da soma. Sim, Nath, eu posso usar a, a letra grega, que é o sigma. Mas, como que eu teria que fazer? Eu teria que selecionar todo esse intervalo, certo? E vir aqui e apertar o autossoma, né? Ou vir aqui e apertar nessa análise rápida e vir aqui apertar soma, né? E lembra que quando eu fizer isso, ele vai pular uma linha do intervalo que eu escolhi e vai colocar embaixo, tá certo? Como eu quero especificamente aqui, eu tenho que escrever a fórmula, tá bom? Eu vou ter que vir aqui e escrever soma desse intervalo, tá certo? Depois, se você não entendeu ou ainda tiver com alguma dúvida, me mandar uma mensagem, tá? Vamos seguindo aqui. Agora a gente vai para a parte final da aula, que está na aba Congelar e Filtros.
Então, o que eu fiz? Entrei lá no site do Banco Central e baixei a cotação, né, a taxa de câmbio do dólar americano no valor de compra e no valor de venda. E na coluna A, está aqui a data. Então, no dia 17 de abril, há bastante tempo atrás, né? Muita gente ainda nem tinha nascido. O valor de compra do dólar era de 1,7865. Incrível, né? E o valor de venda, 1,7873. Nas células abaixo, eu coloquei o valor do dia seguinte, no dia 18 de abril, 19 de abril de 2000, e assim por diante. Tá? Mas veja, eu desci a tabela. Putz, e agora? Qual que era a coluna da compra e qual que era a coluna da venda do dólar? Tem um jeito que você pode fazer, vamos subir toda essa planilha, de bloquear, de congelar a primeira linha, a primeira coluna, ou o que você quiser. Como que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, no menu principal superior lá em cima e aperto a aba Exibição. Tá? Aqui em cima vai ter a minha exibição. E aí vai aparecer um botão escrito Congelar painéis. Feito isso, vai aparecer 3 opções. Pula a primeira. Tá aqui, ó. A segunda é congelar linha superior. Ele fala, manter a linha superior visível enquanto se rola pelo resto da planilha. Ou congelar a primeira coluna. Nesse caso, eu vou querer congelar a primeira linha. Aperto nele. Veja, o Excel ele já deixa a borda da primeira linha, a borda inferior da primeira linha, um pouquinho mais destacado. Tá? E a partir de agora, se eu rolar para baixo essa tabela, veja que a primeira linha está congelada. Eu posso ir lá para baixo, a primeira linha está congelada. Já a segunda linha não é mais a linha 2, é a linha 158, 159 e assim por diante. Por quê? Está congelada a primeira linha, tá? Agora sobe tudo de novo. Como que eu faço para descongelar? Pô, agora eu não quero mais. Então eu aperto no congelar painéis e descongelar painéis, a primeira opção. Pronto. Se eu descer a tabela, não está mais congelada a primeira linha. Eu posso congelar a primeira coluna, que é outra opção. Então, se eu congelar a primeira coluna, tá? E ir para a direita com a planilha para a direita, veja que a primeira coluna ficou congelada. E se eu for andando, ele vai indo. E a primeira coluna congelada, tá bom? Vamos voltar aqui. Então, de novo, vou descongelar esse painel. Agora, vamos supor que eu selecionei a célula C9 e tudo que tiver para cima e tudo que tiver para a esquerda, eu quero congelar. Então, selecionei a C9 e venho aqui congelar painéis. Escolha a primeira opção, ó. Tá aqui, ó, congelar painéis. Manter as linhas e as colunas visíveis enquanto se rola pelo resto da planilha com base na seleção atual. Então, com base na seleção atual, que é o C9, eu vou congelar as primeiras linhas e as primeiras colunas. Então, aperto aí, ó. Congelar painéis. Então, tudo que tiver, lembra do que eu falei? Tudo que tiver acima dessa célula, tudo que tiver à esquerda dessa célula, ele congelou. Então, se eu arrastar para baixo essa planilha, veja que aquelas linhas estão congeladas. Se eu vier aqui para a direita, veja que aquelas colunas estão congeladas. Tá certo? Bom, vamos descongelar isso aqui. Vem aqui no congelar painéis, descongelar painéis. Pronto. Voltou ao normal. Tá certo? Então a gente já aprendeu a trabalhar com congelar painéis e agora a gente vai trabalhar com filtros. Aqui na aba superior, vai na página inicial.
Isso daqui, ó, gente, é uma tabela muito grande. Se eu for até a última linha dessa tabela, ela tem 5.024 linhas. Tá? Eu posso fazer um filtro, por exemplo. Eu quero saber, dentro dessa tabela, só os valores do ano 2020. Como que eu faço isso? Então, eu seleciono, por exemplo, a primeira linha, a primeira coluna dessa tabela, tá? Venho aqui em cima, no menu superior. Um dos últimos itens é o botão de classificar e filtrar. Pode clicar nele. Vai abrir a opção de filtro. E aí você clica filtro. Veja que agora o Excel já colocou na primeira linha da sua tabela um botãozinho, uma setinha para baixo. Então, por exemplo, aqui, clica aí, ó, seleciona as células C1, né? Clica nesse filtro que foi feito para data. Vai abrir uma caixa de opções que você pode colocar aqui, ó. Quero classificar do mais antigo para o mais novo, do mais novo para o mais antigo, classificar por cor. Não é nada disso que eu quero. Eu quero escolher somente o ano de 2020, né? E aí veja, ó, o Excel ele já entendeu. Como eram datas, dá para a gente agrupar por ano, mês e dia, tá? Como que eu faço? Eu tenho que desselecionar um por um? Não. Eu posso, primeiro botãozinho que tem em cima, ó, selecionar tudo. Eu posso clicar nele. E clico de novo para desselecionar tudo, tá? Pronto, agora não tem mais nada selecionado. E aí eu seleciono só o que eu quero, que é o ano de 2020. Aperto OK. Pronto. Veja que na sua tabela agora só tem um ano de 2020. Começa no dia 2 do 1, 3 do 1, 6 do 1, tá? E vai até o dia 9 do 4. Mas veja, como a gente fez um filtro, o Excel ele não apagou aquelas linhas que existem, né? Eles estão aqui, ó, ocultos. Lembra daquela função de ocultar linhas, ocultar colunas? Eles estão aqui ocultos. Agora eu quero fazer um filtro mais específico ainda. Eu quero escolher somente o mês de abril de 2020. Tem como fazer isso? Tem. De novo, clicar aí no filtro, na setinha do filtro, né? Aqui do lado do ano de 2020 vai ter um botãozinho de mais. Ele abre os meses de 2020. E aí, ó, eu vou desselecionar o mês de janeiro, fevereiro e março. Eu quero só abril, certo? Venho aqui, aperto OK. Pronto. Ele já deixou somente as datas de abril, tá? Alguém tem alguma dúvida? Escreva aí nos comentários. Então, acabando a aula, gente, ó. Agora, vamos supor, eu já fiz todos os meus filtros, já escolhi o ano de 2020, já escolhi abril, pronto, já tenho o que eu quero. Agora eu quero voltar ao normal. Como que eu faço? Eu posso vir aqui, de novo, no botãozinho do filtro, apertar limpar filtro de data. Pronto. Voltou à tabela original. Limpou todos os filtros. Tá certo? Ah, Bruno, agora eu não quero mais que apareça esse botãozinho de filtro. Como que eu faço? Volto aqui em cima, clico em classificar e filtrar e aperto filtro. Pronto. Tá certo? Então é isso, gente. A aula de hoje foi essa. A lição da aula de hoje, ela já está lá no Google Classroom, tá certo? Para quem ainda nunca acessou, como que você faz? Digita classroom.google.com, vou colocar aí no chat de vocês, espera aí.
E aí ele vai pedir um código de acesso. Ó, V4 LQB5L, tá certo? Vou colocar aí também no chat. Aí. Tá? Então, assim que vocês forem acessar, vai para esse mural, tá certo? E aí já vai ter atividade. Quem não fez ainda a atividade da aula 2, sugiro que faça. E já tem dessa aula, tá bom? Da aula 3. Um abraço a todos e até mais.